Quer saber como empreender com segurança e ter resultados? Está começando Franquias. A escolha certa do melhor negócio. Franquias. Com Jacques Greenberg. Olá, olá, olá! Bem-vindo a mais um Franquias! Hoje com a gente num bate-papo incrível, Nassim da Pintamundi, trazendo dicas, insights para você investidor, para você franqueado e para você que busca franquear. Experiência de um profissional que trouxe a franquia como um objetivo de vida para transferir a sua experiência e ajudar novos empreendedores a terem sucesso. E um segmento que poucos acordam e falam, eu irei vender tintas. Né? Aquele segmento que é pouco improvável, né? Que as pessoas falam, caramba, é totalmente improvável alguém acordar e falar, quero ser dono de uma loja de tintas. Só que, ao invés disso, é um dos segmentos que mais cresce, com sustentabilidade, com satisfação dos franqueados e o principal, com lucratividade. Esse é o segredo da Pintamundi. Nassim, muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Jacques, pela oportunidade de estar aí com o podcast Franquias. É uma honra muito grande, né, conseguir falar aí com um dos titãs da franquia. Eu tenho uma larga experiência aí, quando a gente bate papo. Em geral, os nossos acabam dando 2, 3, 4 horas. Claro que não vai dar para ser tanto assim aqui, mas a gente vai tentar dar uma ideia aí para as pessoas que estão ouvindo, estão vendo a gente, né? E a gente vai conseguir tentar colocar alguma coisa da história da Pintamundi e um pouco de franquia e como está o momento também do nosso segmento, que é como você falou, que é de casa e construção. Todo mundo assiste o Jornal Nacional, assiste todos os jornais, todos os lugares. O segmento que, apesar da grande tragédia que foi essa pandemia, a gente, ao mesmo tempo que a gente fala, né, quando alguns choram, outros vendem lenço. E a gente estava com o momento certo, com o modelo certo, na hora certa. E isso fez com que a gente conseguisse aí ter uma expansão bacana, uma expansão muito grande. E é o que você falou, né? Ninguém acorda e fala assim, puxa, eu quero ter uma loja de tinta, né? Você vê a criança lá, quando ela está pensando, o que você quer ser? Ah, eu quero ser bombeiro, eu quero ser super-herói, quero ser policial. E ninguém fala assim, puta, eu quero ter uma loja de tinta, ê! Não é bem assim, né? Mas a gente está conseguindo fazer com que muitas pessoas consigam entender a parte legal de ter uma loja de tinta, né? Já que a loja de tinta, você tem algumas coisas muito bacanas que as pessoas não entendem, né? Porque antigamente, quando você fala loja de tinta, parecia meio aquele loja de secos e molhados, aquele depósito de tinta, e é justamente o contrário, né? A loja de tinta você tem essa parte de cores, você tem essa parte de arquitetura, de decoração. A tinta ela dá uma vantagem na sua casa, ela tem a vantagem, claro, de você conseguir com pouco dinheiro, você muda completamente o seu ambiente, né? E às vezes você vai fazer uma cortina, um sofá, uma decoração, uma televisão, e você gasta muito mais dinheiro. Não estou dizendo que não seja legal também, mas às vezes na economia como a gente está, o dinheiro sempre um pouco curto, com um pouco de tinta você pode fazer a diferença. Antigamente as pessoas pegavam, assim, quando falavam de tinta, não, vamos pintar a casa inteira, era uma coisa difícil, bagunçava, né? A gente não tinha pintores especializados, profissionais como hoje. E hoje não, hoje você pode falar assim, vou pintar o meu home theater. Você faz em 2 dias isso, e a sensação que você tem, porque as cores dão essa sensação, como a música, como o ambiente que você tem, de dar qualidade de vida. E isso a gente transforma essa vantagem que tem, essa oportunidade de você dar satisfação e qualidade de vida, e você tem um negócio bacana, um negócio que tem a gente é um dos negócios mais seguros do mercado. A lata de tinta dura 2, 3, às vezes 4 anos, depende do produto. E a verdade, assim, se você, né, vende souvenir, coral, branco, na verdade não é uma coisa difícil de você fazer. Claro, tem a técnica, tem o produto, tem bastante coisa ali. Aí é o segredo do business que a gente dá para o franqueado essa oportunidade aí. Que legal, Nassim.
E quando a gente fala, né, de pintar um cômodo, quem não na pandemia não parou ali alguns dias para dar uma ajeitada na casa, né, sem depender de um profissional, né, fazer aquele ajuste, apertar um parafuso, pintar uma parede, e não precisa nem ser um cômodo. Sabe aquela parede do corredor, a parede da sala que você quer trazer mais vida para o ambiente? Você pinta aquela parede, uma única parede com uma cor Jacques, diferente, sabe, você já sabe, sabe traz a... como, você sabe como começa de verdade? Ele olha o teto do banheiro que está preto. Normalmente vai por esse lado. Aí a gente começa aquele famoso o jaque, né? O jaque eu vou pintar ali, então já arruma outra coisinha, puxa aquela porta que não estava tão legal. Porque assim, na pandemia aconteceu muito isso, né? De repente as pessoas se viram na impossibilidade de trabalhar nos escritórios, de trabalhar na rua, de ter esse contato social, e aí tem que perceber assim, puxa, eu tenho que dar uma reformada, uma mudada no meu ambiente para conseguir fazer um trabalho, né, um trabalho de home office. Confesso assim que eu nunca consegui imaginar que essa mudança da pandemia, que o home office, que as videoconferências, né, o quanto popularizou e a gente incorporou isso. Eu acho que vai ter muita volta de escritórios, acho que essa interação com pessoas é muito importante, agências de marketing, escritórios de advocacia, médicos, né? Tem uma infinidade de coisas que o contato humano é muito importante. Ele não é completo com a videoconferência. Mas, por outro lado, ele traz uma possibilidade de você trabalhar na Índia, numa empresa americana ou brasileira, e você conseguir pegar os melhores cérebros, as melhores pessoas para o teu business, para o teu negócio. Mas a gente começou a ir pelo teto do banheiro, aí a pessoa quer mudar um pouco o ambiente, dar um pouquinho mais de qualidade, né, na sua casa, e você estando em casa o tempo todo, você começa a ver aquelas coisas assim, que você fala, puxa, a minha saneta não está tão legal assim, deixa eu trocar, deixa eu arrumar. E você tinha possibilidade, né, na pandemia de fazer isso. Difícil você comprar um celular que não fosse pela internet, difícil você comprar um monte de coisas, né, roupa que você tem que experimentar. Claro que existe um e-commerce muito forte nesses segmentos, mas assim, eu, por exemplo, gosto de comprar uma coisa, experimentar, pôr na mão, né, tá com o vendedor, tirar alguma dúvida, você fala uma dúvida, aparece outra, e a gente aproveitou aí esse momento, né, o vento de popa, para a gente conseguir expandir o negócio. Então, a gente aproveitou esse momento que as pessoas despertaram aquela vontade de pintar, despertaram esse desejo de fazer uma coisa especial. E aí, a gente foi trazer essa solução para as pessoas, né? É o que você falou, né? Já que o teto do banheiro está ficando preto, vamos pintar todo o resto. Já que eu pintei o teto, vamos pintar a parede do corredor. E eu gostaria, assim, que você tem uma história muito legal, né? Antes de franquear, você já atuava no segmento. Então, você trouxe uma grande experiência no ramo de tintas, que no momento que você começou a falar, irei ajudar outros empresários a terem um sucesso que eu já tive, né? Você conhecia o caminho. Conta para nós um pouquinho como que foi essa história. Bom, na verdade, voltando ali, né, mais de 30 anos atrás, eu queria casar, Jacques. E eu trabalhava no ramo de confecção. E assim, eu fazia estamparia, né, me defendia, era solteiro, tal, morava na casa dos meus pais. E aí meu sogro chegou ali e falou, menino, e aí? Já estava namorando, acho que uns 3 anos e pouco. E minha esposa era muito nova, eu comecei a namorar, eu tinha 19, ela tinha 16, mas chegou um momento e ele falou, e aí, como é que faz, né? E eu falei, olha, eu ganho isso, trabalho. Ele falou assim, olha, não é suficiente para você sustentar minha filha no padrão de vida que ela tem. Eu falei, não, eu entendo isso e tal. E ele tinha loja de tinta faz mais de 20 e poucos anos, né? E ele falou, olha, tem uma loja bacana aqui na minha frente, que é o que mais vende, vem vender parafuso, né, ferragens e tal, porque as pessoas vêm comprar chuveiro e eu vou indicar você. Aí eu fui lá e fiz o que ele falou, né, saí da estamparia da confecção e fui lá fazer. Aí eu estava para inaugurar a loja, faltavam umas 2 semanas, ele falou assim, menino, né, eu pensei direito, você vai ter loja de tintas que nem a gente. Não era trabalhar com ele, né? Ele tinha um sócio, a família já há muitos anos, e aí eu montei a primeira loja de tinta sozinho, né? Eles me deram as dicas, o caminho como fazer, e claro, quando você tem a dica, tem o know-how, né? Igual a franquia, mas naquela época, 30 anos atrás, né, meu sogro era já de certa idade, e aí eu montei a primeira loja.
E eu comecei a sentir que tinha uma vantagem muito grande. Ele tinha já o canal de venda, ele tinha a experiência de voltar às pessoas, como trabalhar, como fazer, como vender, como comprar. E essa experiência aqui, depois eu acabei levando para o franchising, porque o conhecimento já que só tem valor quando é transmitido. Né? Não adianta você ter um conhecimento maravilhoso, você morre e morre com você. E aí, nesse tempo todo que eu fui montando a loja de tinta, a gente foi para a primeira loja, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Eu já era maior do que o meu sogro e o sócio dele, né, em número de lojas, e a gente começou a ter muita relevância. Aí, assim, lá para 2018, me deu um clique, assim. Eu estava um dia indo com a Fabiana aqui perto da minha loja, que é a minha esposa, a gente passou perto do Extra, e tinha uma placa grande ali escrito procura-se caixa e supervisor de loja, alguma coisinha assim. Aí estava dizendo assim, de 25 a 35 anos de idade. Eu já ia fazer 50, estava com 49 na beira dos 50. Aí eu até falei para a Fabiana, olha Fabiana, eu tenho capacidade de comprar a rede de supermercado. Eu consigo tocar e dobrar o tamanho deles. Eu olho e vejo um monte de coisas que poderiam mudar para ser mais moderno, mais jovem, mais bem montado. Mas não me contrataria nem para caixa de supermercado. Aí deu o clique de falar, puxa, deve ter tanta gente que nem eu. Eu já conheci alguns amigos. Chega um momento que as empresas não dão tanto valor para o cara da experiência e querem pegar um cara mais jovem, que é o braço direito, que vai ganhar metade ou até um terço. É aquele cara que tem um gás para trabalhar até meia-noite ali e tal. Não que ele seja o certo, mas as pessoas, né? Meta de vendas, comissão e tal. E aí eu falei assim, puxa, eu estou na fase de vida em que meus filhos já estão saindo de casa, já minha filha estava saindo mesmo, meu filho logo depois, e eu estou no ápice do meu momento intelectual, de experiência, eu ainda estou jovem o suficiente para entender as novas tecnologias e que eu conseguia transformar meu conhecimento em negócios, treinar pessoas, que é o trabalho que você faz quando você tem uma rede de lojas aí como a nossa. Aí eu falei assim, puxa, é uma pena desperdiçar isso. Porque, Jacques, assim, quando você é empresário, né, no Brasil tem um pouco essa questão assim de, puxa, o cara ganhou dinheiro, ele tem vergonha que ganhou dinheiro. Não, o nosso objetivo realmente é ganhar dinheiro quando você trabalha, né? Claro que tem o terceiro setor, mas a gente está ali para brincar, a gente está aí para ter resultado. Todo mundo quer ter qualidade de vida, ter segurança, né, alimentar, ter tudo, e quer ter proporcionar para sua família o melhor possível. E aí eu falei assim, bom, vamos procurar um caminho. Aí eu tenho um amigo meu que é um grande mentor, meu vizinho, e ele falou assim, olha, vai para franquia. Eu falei, pô, mas não tem porra nenhuma de franquia. Falei, você vai aprender, você vai estudar, você vai ter consultoria. Aí o que a gente fez? Durante um ano inteiro, a gente pegou um parente, um primo meu, a gente investiu no negócio junto com ele, ajudou, e assim, todo mundo falou assim, olha, a franqueadora começa assim. A gente ficou um ano e pouco só aprendendo como transmitir esse conhecimento. Aí, ao mesmo tempo, já que a gente montou 5 lojas sem eu entrar na loja. Eu ia lá, eu via o ponto comercial, eu ia na inauguração da loja. Você precisa imaginar, assim, o empreendedor, aquele cara que faz, que corre atrás, ficar assim, né? Um ano e meio montando loja, e, puta, tudo que dava errado. E a gente ia escrevendo e marcando e formatando, olha, como você faz o fornecedor, como você escolhe o ponto, como você monta a equipe, como você contrata as pessoas, fazer fachada, mobiliário, planta, ergonomia da loja, jornada do cliente, o que o cliente olha. Eu tinha que estudar, porque quando eu estava na operação, é fácil, chegar no Jacques, muda aqui, muda ali, não, isso não está legal, então muda ali, não funcionou. Quando você vai lidar com outras pessoas, que no caso era meu primo, tinha que ensinar ele. E aí o segundo franqueado foi um ex-funcionário nosso, olha, eu quero aprender, eu quero ir para frente, a gente ajudou ele também, o terceiro. E ao mesmo tempo, ter feito essas lojas próprias, sem eu ter entrado na loja, puxa, a primeira loja nós levamos 95 dias. Eu costumava abrir uma loja em torno de 10 dias, quando eu estava na operação. Não, chama o caminhão, busca a mercadoria, vai aqui. Só que levou muito tempo e teve um índice de erro muito grande. Na segunda foi 70, na terceira foi 50. Até a gente conseguiu chegar a um modelo que, da decisão de você ter o ponto comercial até abrir a loja, foi no momento que a gente falou assim, olha, tá legal para a gente começar a franquear. E aí, assim, a gente montou o modelo. Qual era o segredo do sucesso da Pintamundi? Eu não sei, todo mundo conhece as lojas de tinta, aí alguém pinta a casa, e normalmente a loja de tinta ela tem uma marca principal, não, que é escrito Coral, ou escrito Souvenir, ou Sherwin Williams, ou qualquer outra marca, e ele tem menos opções. Não que ele não tenha um pouco do outro, mas ele comprava do distribuidor. E como eu tinha comprado loja, que era Souvenir, loja Coral, loja Sherwin Williams,
a gente conseguiu fazer esse conceito de multimarcas. E também, as lojas são muito grandes, aluguéis gigantes. A nossa ideia era fazer capilaridade. Tá? A ideia é estar próximo do cliente, próximo das pessoas. Porque o franqueado, ele vai usar aquela rede de contatos que ele tem. Da igreja, do clube, a escola dos filhos, a região onde ele atua, os trabalhos que ele teve anterior. E ele consegue captar isso porque vira aquela relação pessoal. Não fica só o funcionário. Já que é claro que você sempre vai conseguir dar um resultado melhor que o seu funcionário, né? O funcionário, assim, ele 6 horas, ele tira o casaco, ele vai para casa, tá certo, é o horário dele. A gente não consegue fazer com que ele tenha a mesma pegada. E a gente conseguiu montar um modelo de loja, já que você começa a sua loja com mais um funcionário. A gente fez esse modelo low cost. Então você consegue ter competitividade, preço agressivo, você consegue ter todas as marcas juntas. E os fabricantes entenderam que esse modelo era legal, que era altamente replicável, e vieram junto com a gente. Então a gente teve muito apoio. E conseguimos fazer com que isso funcionasse. A gente conseguia ter uma vantagem comercial, que a gente conseguia passar esse know-how e fazer uma coisa que fosse na medida da tua capacidade financeira. Que legal. E o mais legal ainda é que vocês validaram antes de trazer isso para o franchise. Né? Vocês tiveram uma loja, vocês testaram, né, entre vocês e trouxeram um negócio validado, que hoje já tem franqueados tendo esse resultado, tendo esse sucesso. Né? Então, pessoas que não imaginavam vender tintas, hoje estão querendo abrir a segunda loja, a terceira loja, e isso faz uma diferença muito grande, porque não é só transferir o know-how, é o cuidado que a Pintamundi tem em acompanhar os seus franqueados. Né? Você é um franqueador que está próximo dos seus franqueados. Né? Um franqueado seu querendo conversar com você, ele tem acesso ao dono da rede de franquias. Né? Você também criou uma estrutura onde que você, além da equipe, você também está à frente do negócio e à disposição. E o mais legal, você, nos últimos meses, vem buscando trazer novos profissionais capacitados no mercado, investindo para ajudar os franqueados a terem ainda mais resultados. Então, essa é uma dica que, enquanto muitas redes de franquias estão diminuindo os custos, inclusive mão de obra, trocando um profissional experiente por um mais barato, a Pintamundi vem na contramão. Ela vem investindo em pessoas para oferecer o que existe de melhor para os seus franqueados. Você ouve Franquias com Jacques Greenberg. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse lado humano que você tem e a sua franquia tem, de ter pessoas boas ao seu lado, às vezes até naquilo que elas irão fazer melhor do que você, para poder trazer o melhor para a sua rede, para os seus franqueados. Então, Jacques, assim, pegando alguns ganchos, você falou muita coisa legal, né? Assim, primeira coisa, a gente sempre está contra a maré, né? A gente está sempre no lado contrário de todo mundo. Eu posso dizer que a gente teve uma reunião quando começou a pandemia, fechou tudo, a gente chamou todo mundo lá e falou assim, puta, o que nós vamos fazer agora, né? Enquanto tinha um monte de concorrentes, os grandes, fechando um monte de loja, porque eles tinham lojas que não performavam, mas por orgulho, por algum motivo, não encerrava a operação. Quando a coisa começa a apertar de tal maneira e você fala assim, puxa, a gente tem uma pandemia, um negócio tipo Terceira Guerra Mundial, tá? Morreu mais gente que muitas guerras aí importantes. Então, assim, a gente pensou o contrário, falou, cara, agora é hora de investir. A tinta ainda não estava como o produto essencial que foi entendido que era importante do caso de construção, mas a gente entendeu que, cara, vamos pisar no pé no acelerador, vamos com tudo, porque agora é hora. E aconteceu isso, né? Muitas franquias, praticamente pela metade, cafés, alimentação, shopping center, e aí vai um monte de franquias importantes, marcas muito fortes, muito reconhecidas, que começaram vamos chamar, a dar uma encolhida. Aqueles franqueados estavam com aquela rateadinha e tal, eles realmente pararam, né, o trabalho e tal. E a gente fez o contrário, vamos acelerar. Por que a gente acelerou, Jacques? Porque estava fechando um monte de lojas, de um monte de coisas. Então, assim,
Os donos de imóvel, o cara vive do aluguel. Se ele não tem aquela renda, além dele não ter renda, ele tem que pagar os custos, o imóvel fechado. O imóvel envelhece, né? O imóvel estraga. E que aconteceu? A gente falou assim, puxa, Jacques, a gente achou pontos comerciais que nunca existiu, tá aberto. Eu nunca vi em 30 anos ter um ponto comercial na 25 de março vazio. Quando um cara saía, já tinha 3, 4, 5 para pegar. Pagavam não sei quantos milhões aí, dependendo do ponto comercial. E de repente tinha 6, 7, 8 aberto. Não que 25 de março seja o nosso canal, mas é para as pessoas entenderem o nível de como tinha ponto comercial legal. Então a gente conseguia os melhores pontos comerciais, negociação muito vantajosa, conseguia contrato de 5 anos, você tinha direito de renovatória, a gente conseguia fazer a formatação, e assim, nosso franqueado escolhia. O nosso problema era escolher qual dos pontos ótimos você tinha. E você tinha também, como meus concorrentes, todos mandaram um monte de gente embora, e eles mandavam os melhores caras, os mais caros, para ficar com mais barato. Você tinha mão de obra de qualidade. Então a gente entendeu, cara, é hora de investir mais. E o problema nosso era conseguir fazer com que as pessoas tivessem essa pegada. Mas a gente fez um plano de negócios que tinha muita coerência, a gente fez um simulador, a gente pegava, assim, já que a primeira coisa que eu pego quando tenho um franqueado, eu falo assim, cara, quanto você fica feliz? Quanto você precisa ganhar para você ter aquele nível que você assim, bom, eu estou bem, daqui para cima eu vou voar. É importante saber isso. E muitas franquias, isso não fica muito claro. Tem muita gente boa que fala muito isso, está muito pronto, olha, você vai ganhar tanto, você vai fazer tanto. Só que o ganhar tanto também depende muito da pessoa, né? A gente fala que negócios são pessoas. Quem não entende de pessoas não entende de negócios. Então, você tem que conseguir entender quem é o cara e tal. E assim, é óbvio que você erra, porque as pessoas se vendem bem, elas querem pegar a franquia, então elas querem falar, olha, que é uma escolha, né? Aquele namoro que vai evoluir para noivado e depois para o casamento. Aí quando você fala de casamento, começa a pôr dinheiro. E é onde dá aquela rateada no casamento. Com o negócio é a mesma coisa. Para ter o entendimento do que a pessoa precisa, a gente escolher um ao outro. Claro que em alguns momentos a gente não acerta, faz parte do jogo, a gente ajusta, a gente resolve o problema, a gente dá apoio para a pessoa tanto na entrada quanto eventualmente na saída. A gente tem que falar, cara, franquia não é 100%. Você tem 80% de taxa de sucesso contra 10, 15% do negócio comum independente. E não é porque a gente fala, é a realidade, é estatístico. E a gente traz isso para o nosso franqueado, para o candidato. Então, assim, você tem esse momento da franquia que ela te ajuda muito a você ter um sucesso grande. Mas o grande dilema, já que assim, as pessoas me perguntam, né, e isso a gente estava conversando nos bastidores antes, cara, como que eu escolho uma franquia? Claro que eu acho que a minha é a melhor franquia de todas, meu melhor negócio, é o mais seguro, é o que dá mais lucro, e eu acredito e eu provo, tá? Você que está ouvindo aí, você pode vir, a gente vai te mostrar, eu vou te desafiar para te mostrar. Mas a realidade é que nem todo mundo é para montar loja de tinta. Né? Tem um perfil de pessoas. Aí fala, mulher, a gente tem várias mulheres dando muito resultado, a gente fala a parte de decoração, de ter segurança, né? A gente tem mulheres sozinhas, casadas, aqui, sócias, né? E a gente tem até franqueadas na terceira unidade, mulheres também. E temos na segunda unidade, temos outros franqueados, temos um, por exemplo, que em 3 anos de franquia, ele tem a loja faz 2 anos e pouquinho. Fez agora 2 anos e pouquinho, foi em março de 2022. Ele fez 2 anos e agora está indo para o terceiro. Está indo na terceira loja e está indo para a quarta. Então, assim, o sucesso depende diretamente do franqueado, da pessoa que faz. Mas como você escolher a sua franquia? Muitas vezes, já que essas pessoas escolhem para aquela marca famosa. Você fala, eu gosto de chocolate, então vou naquela franquia de chocolate. Eu gosto de roupa, eu acho que é legal. Puxa, eu gosto de ir no cabeleireiro, eu vejo que o cabeleireiro vai bem, então eu vou ter esmalteria e tal. Eu não estou dizendo que isso seja errado, tá? Mas junto com tua aptidão, com o que você gosta, tem que ver se o modelo como negócio tem a ver com você. Porque às vezes você pega uma marca muito famosa e você não consegue pegar o local, o território onde você está inserido. E você acaba pegando um território que não tem absolutamente nada a ver com você e você gasta muito tempo para ir para lá. Você não consegue usar sua rede de contatos. Por exemplo, de beleza, né? Se você está próximo de uma região onde você mora, você atua, você conhece as pessoas, é muito mais fácil você usar a tua rede de contatos. Lembra já, contato, pessoas. É isso que é o teu maior asset, é o teu maior patrimônio como pessoa e como empresário e como empreendedor.
Então, às vezes, você tem que procurar alguma que deixe você estar próximo, que toda a tua rede de contatos possa ir lá. Se você mora, por exemplo, no centro e vai ter uma franquia na Zona Sul, você vai ter que levar 1 hora e pouco, você não tem qualidade de vida. E na franqueadora, na Pintamundi, a gente pensa nisso. Como que eu vou fazer com que você ganhe dinheiro sem ter que trabalhar? Eu acho isso, né? Que é exaustivo, horas de shopping, teu funcionário não vem, você tem que correr no domingo, aí até feriado e domingo você tem que trabalhar das 2 às 10. Eu acho que é um trabalho um pouco mais sacrificante. É a realidade, né? Você tem muito volume, você tem um negócio formatado, é bacana, tem muita gente que tem um perfil, mas, cara, a vida passa. E como o nosso perfil era pegar a gente de 40, 50, 60 anos de idade, as pessoas estão querendo, assim, chegar no momento de ter muita qualidade de vida. E sabe que é muito engraçado? A gente tem vários franqueados com 23, 24, 26, 28 anos de idade, com 30, todas as faixas etárias. Então, assim, às vezes até acertando, a gente percebe que errou lá atrás. E isso é muito legal. Nassim, você já deu uma aula aqui, não apenas sobre o segmento de tintas, mas sobre empreendedorismo, sobre a importância de saber que estamos lidando sempre com pessoas. Para quem quiser conhecer mais sobre a franquia Pintamundi, qual o contato que você deixa aqui para nós? Olha, eu vou olhar minha cola aqui, tá? A gente não Por sabe favor. de como. A gente está com o pessoal de expansão, eles responder pelo WhatsApp também, é 989127503. Falar devagarzinho de novo, é o 989127503. E o nosso, né, a nossa landing page, que é o contato eletrônico, é franquia.pintamunditintas.com.br. franquias.pintamunditintas.com.br. Eu vou falar para você que está assistindo a gente, que está ouvindo. Eu acho que você sempre, em qualquer negócio, tem que ver as várias opções que tem. Não só no próprio segmento, abrir um pouco a cabeça. Nem sempre a gente tem, porque a gente aprende a ser empreendedor, tá? Ser empreendedor não é assim, eu nasci para ser empreendedor. Não, não é assim. Você aprende, mas eu não sei vender, não sei. Esse é o nosso problema. Esse é o nosso trabalho. Mas como que eu vou escolher o ponto? Deixa comigo. Puxa, mas que tinta que eu vou vender? Como vai funcionar? Nós vamos fazer estudo de campo para você. Então é importante que você procure, você ouça muito, fale com os franqueados de sucesso, porque tem gente que você tem todo aspecto da sociedade brasileira numa franquia. A gente teve, infelizmente, uma pessoa que faleceu no meio do processo. A gente que separa, a gente que casa, gente que muda de região, e tudo isso você tem que ser lidado com as pessoas. Então, minha recomendação para você que está ouvindo, olhe os setores que você tem. Muitas vezes, o que você olha inicialmente, que é o mais conhecido, nem sempre pode ser o melhor para você. Então, vem conhecer a Pintamundi Tintas. A gente tem um resultado muito legal, a gente tem uma taxa de sucesso incrível para os franqueados. Nossa rede é uma rede, apesar de eu ter 30 anos de loja, é uma rede jovem. Nossa média de lojas são 18 meses. E o nosso retorno de investimento é de 18 a 24. A gente tem uma taxa bem inferior de retorno da grande maioria. Não vou falar nada aqui, porque não vou dar todos os spoilers, né? Eu quero que você ligue para a gente, que você venha conversar. E eu vou te falar uma coisa, eu faço questão de ir junto com você para fechar o ponto, para te dar segurança, para te explicar por que esse ponto A, o ponto B, o ponto C. E nem sempre o ponto A é o melhor para você. Às vezes o ponto B vai te dar mais resultado do que o ponto A. A gente explica desse know-how para vocês. A gente tem uma equipe aí altamente capacitada para isso. Temos mais de 18 pessoas na franqueadora. Já que a gente passou de 6 lojas em 2019, no final de 2018, para mais de 70 unidades em 11 estados do Brasil. Então a gente tem uma formação muito sólida. Não é fácil você expandir para outros estados. A gente sabe que tem vários Brasis aí, né? A gente tem loja em Boa Vista, temos em Santa Catarina, passando por Brasília, Goiás, São Paulo, que a gente tem uma área muito grande. E o fato da gente ter só 70 lojas, nós vamos para 500, para 1.000. São 5.562 municípios no Brasil. Sempre aumenta, tá? Toda vez esse número está aumentando. E o nível de oportunidades é muito grande, cidade pequena, cidade média, cidade grande, lugar popular, lugar de alto luxo, porque, Jacques, todo mundo pinta, mas todo mundo mesmo. Eu vou dar um exemplo rápido para você. A mulher está grávida e vão, né, o marido e a esposa, né,
grávida, e na loja de tinta comprar uma tinta, né? Azul, rosinha, amarelo, verde, a cor que querem pintar o quarto do bebê. Quem comprou a tinta? Foi a mãe? Foi o pai? Não, foi o bebê que nem nasceu. Porque o comprar não é pagar. O comprar é gerar a necessidade da pessoa comprar. Então, você tem hospital, escola... Todo mundo que tem paredes precisa pintar. Todos que possuem uma porta, uma janela, precisa pintar. Mas depois dessa aula, desse Pintamundi, infelizmente o nosso papo está chegando ao final. Assim, foram dicas fantásticas e eu tenho certeza que você que nos acompanhou até aqui também gostou. Então compartilhe, curta, comente, né? Leve esse conteúdo para aquele seu amigo, familiar que pensa abrir um negócio sólido, para que ele entenda um pouco mais sobre franquias, sobre o segmento de tintas. Muito obrigado por sua participação, pela sua aula que você acabou de trazer aqui no podcast Franquias. Jacques, muito obrigado pela oportunidade. Eu posso falar aí 3 horas, 4 horas, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Obrigado pela oportunidade aí de conseguir divulgar isso. Valeu. Nós que agradecemos, e para você que está aqui na nossa audiência, toda semana um novo conteúdo, uma nova entrevista, uma nova dica. Continue acompanhando Franquias, sempre trazendo novidades para você. Franquias, com Jacques Greenberg.